Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, dar continuidade a essas lições maravilhosas. Tem sido gostoso estudar e hoje essa semana estamos estudando sobre o santuário terrestre e o celestial, nessa lição 9. Vimos ontem o propósito que tem o santuário e hoje, segunda-feira, nesse segundo tópico, vamos falar sobre o santuário terrestre. A pergunta A diz: descreva o primeiro compartimento do santuário terrestre e seus principais objetos. O apóstolo Paulo, quando estava relembrando sobre o assunto, ele escreveu aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 1 e 2, o seguinte: ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. A pena inspirada traz mais detalhes sobre isso no Patriarcas e Profeta, página 348. Diz assim: no primeiro compartimento, ou lugar santo, ficava a mesa dos pães da proposição, o castiçal ou candelabro e o altar de incenso. A mesa dos pães da proposição ficava do lado norte, com sua decoração ornamental, era revestida de ouro puro. Nessa mesa, os sacerdotes deveriam colocar 12 pães a cada sábado, organizados em 2 pilhas e polvilhados com incenso. Os pães removidos, por serem considerados santos, deveriam ser servidos aos sacerdotes que o comiam. No lado sul ficava o castiçal de 7 hastes, com suas 7 lâmpadas. Suas hastes eram ornamentadas com flores delicadamente trabalhadas, semelhante a lírios, e o conjunto era feito de uma única peça sólida de ouro. Não havendo janelas no tabernáculo, as lâmpadas nunca se apagavam ao mesmo tempo, mas espalhavam sua luz dia e noite. Bem de frente do véu que separava o lugar santo do Santíssimo e da presença imediata de Deus ficava o altar de incenso. Nele, o sacerdote deveria queimar incenso toda manhã e noite e tocar os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. No grande dia anual da expiação, devia-se borrifá-lo com esse sangue. O próprio Deus acendia o fogo sobre esse altar que era reverentemente mantido. Dia e noite, o santo incenso espalhava sua fragrância não só por todos os compartimentos sagrados, mas fora, ao redor do tabernáculo. Então, nós vemos aqui esse primeiro compartimento, lugar santo. Então, ficava ali a mesa com os pães de proposição, o castiçal, o candelabro e o altar de incenso. E todo o aparato que era ali em volta, a mesa dos pães, então toda a decoração, o castiçal, tinha ali todo um projeto elaborado por Deus para que aquilo pudesse funcionar de forma bem orientada e bem equilibrada. Então, esse era o primeiro compartimento do santuário terrestre e os principais objetos que ali estavam e o que era preciso fazer com cada um deles para que toda aquela cerimônia que era feita para a remissão dos pecados fossem realizadas ali todos os dias. Então aqui traz várias informações interessantes para nós sobre o fato de ser feito de manhã e à noite, que para nós hoje é o culto matutino e vespertino. Quando é feito ali o sangue espargido, hoje é muito mais simples, porque nós podemos ajoelhar e conversar com Deus, e vai ter o mesmo efeito de quando imolava o animal e confessava os pecados. Hoje é mais simples, é muito mais prático, a graça está de forma muito direta na nossa vida, de forma mais prática, através da fé, né? Então, é muito mais simples lidar hoje com a salvação. Então, uma frase que o irmão Davi fala, que me impressiona muito: nós não vamos perder a salvação por causa dos pecados que nós cometemos. Nós vamos perder a salvação por não fazer uso da graça que nos foi dada. A graça que é de graça. Portanto, isso me impressiona muito e eu tento, sempre que lembro, o mesmo erro que eu cometi há muitos anos, se aquilo me vier à mente, eu falo: puxa vida, eu não pedi perdão ainda disso. E às vezes invoco a Deus em oração, falo: Senhor, me perdoe também disso. E graças a Deus não há pessoas envolvidas.
tudo que na minha vida houve pessoas envolvidas, de certa forma eu pedi perdão. E se alguém ouvir tiver alguma coisa que eu não pedi perdão, entre em contato comigo e fala, olha, tem aqui uma situação que nós resolvemos. Mas é ter o coração limpo, o coração puro, um coração que realmente perdoou e, se com a graça de Cristo, se perdoar também. Conversar com Deus e perdoar você próprio, ou seja, perdoar atitudes que você fez, não gostou, que dessa forma, tudo que vier à sua mente, você pedir perdão, você está apto. Se você morrer, você está salvo, porque a graça funciona assim. E quando a graça superabunda o coração, nossas atitudes se transformam. Nós temos prazer na lei do Senhor, como diz o salmista, né? E nela meditamos, porque a gente gosta dela. Então é preciso fazer isso. Então aqui o que quer trazer para nós é isso. E esse primeiro compartimento que está aqui, há uma pequena representatividade do tempo de Jesus também na terra, que ele foi o sacrifício, ele foi o cordeiro, que foi também imolado, né? Então, era feito ali, o cordeiro era imolado naquela época, que era o antítipo, e depois veio o tipo, que era o próprio Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Pergunta B. Descreva o lugar santíssimo e seu serviço. Hebreus ainda continua no texto, capítulo 9, agora o versículo 3 e 7, diz assim: Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro, toda em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo o tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço, que nós estudamos ali no primeiro. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então, para ir ao lugar santíssimo, era preciso ele estar com a remissão do pecado em pleno. Ou seja, ele não podia entrar ali se tivesse uma restiazinha de pecado por ser perdoado, porque senão ele morria. E mesmo o povo tinha que estar também com sua mente limpa, com seu coração purificado. Então ali dentro estavam então todos esses aparatos. Patriarcas e Profeta, página 355, traz o complemento, diz assim, apenas inspirada. Além do véu interior estava o Santo dos Santos, onde se centralizava o serviço simbólico de expiação e intercessão, o qual formava a ligação entre o céu e a terra. Nesse compartimento ficava a arca, um baú de madeira de acácia revestido por dentro e por fora de ouro e com uma borda de ornamentação dourada no topo. Ela servia como depósito para as tábuas de pedra sobre as quais o próprio Deus havia escrito os 10 mandamentos. Por isso chamava-se a Arca do Testemunho de Deus, a Arca do Concerto, já que os 10 mandamentos eram a base do concerto feito entre Israel e Deus, né? Entre Deus e Israel, que é o que nós estudamos na lição passada, na semana passada. Seguimos assim, uma vez por ano, no grande dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para purificar o santuário. O trabalho ali realizado completava o ciclo anual de ministração. Então nós vemos aqui que, como falamos na pergunta anterior, durante o ano inteiro e várias vezes por dia, várias pessoas iam ao santuário levando animais para fazer sacrifício, para o perdão dos pecados, pombinha, rolinha, ovelha, boi, vaca, ou seja, depende do pecado e conforme a necessidade era levado ali. E o sangue era espargido apenas pelo lado de trás da cortina, o lado do lugar santo, e com a mão ali no propiciatório, era feito todo um processo do lado santo dentro do tabernáculo. E uma vez por ano, então, era passado para trás, para o lugar santíssimo, onde estava ali, então, a arca, juntamente com as tábuas, 10 mandamentos, e posteriormente, inclusive, a vara de Arão floresceu, também foi parar ali dentro, e tinha um pote de maná. Portanto, era o que continha dentro daquela arca no lugar santíssimo. E o serviço ali era a expiação feita anualmente. Essa expiação feita anualmente hoje para nós está acontecendo em pleno. Jesus está nesse momento no lugar santíssimo, intercedendo com o Pai,
e tratando nesse momento, desde Abel, está sendo os nomes dos salvos passados, né? Sendo passado. E nós não sabemos a que hora que esse julgamento vai passar para os vivos. Já pode ter passado, nós não sabemos. O fato é que nesse momento Jesus está no lugar santíssimo, junto a Deus, fazendo ali o seu trabalho também de intercessão no lugar santíssimo, que é esse que simbolizava esse trabalho anual que era feito no lugar santíssimo. Então nós temos que estar preparados, quanto mais nós conhecermos o processo do santuário terrestre, melhor vamos entender o que está acontecendo no céu, no processo do santuário celeste. E é muito importante nós termos a noção disso, para que possamos também não só conhecer para nós, como levar esse conhecimento a outros e nos preparar. Porque a qualquer momento, diz que os acontecimentos finais vão ser muito rápidos e a qualquer momento pode passar se não já não passou, pode passar para os vivos. E nós, como conhecedores da tríplice mensagem angélica, a porta da graça vai fechar primeiro. Nosso caso vai ser tratado logo de imediato. E depois nós vamos receber a chuva serôdia, os preparados vão receber a chuva serôdia e vão dar o alto clamor para fechar o número dos 144 mil até o ponto de Deus dizer está feito. E quando isso acontecer, pronto, fecha a porta da graça para toda a humanidade. Que Deus nos abençoe e dê sua graça para nos prepararmos, para podermos estar de pé naquele dia, né, com nossos filhos, com nossa família. Eis aqui, estou aqui, né, com a graça de Cristo, eis aqui com os filhos que o Senhor nos deu. Então, esse seria uma bênção para todos nós. Deus abençoe de sua graça para possamos alcançar esse tão grande privilégio. Amém.